mesmo capítulo, o vampirismo. Então, o sujeito acha que está certo, né? Nós não podemos chegar a essa conclusão, nós estamos nos alertando a nós primeiro, e aqueles que vão nos ouvir e que vão ler o livro, que isso é terreno para ficar doente. Estamos abrindo campo para ficar doente. Eu gostei da expressão que você usou aí. Gosta do jeitinho dele, né? Porque somos observados por esses espíritos ociosos que são atraídos, pois é, estou de olho em você, que são atraídos pelo nosso comportamento. Américo, isso, em outras palavras, eu estou dizendo para mim mesmo, em primeiro lugar, né? Mas aquele momento de irritação que eu me permito, aquele momento de inconformação que eu mesmo me permito, aquele momento de não aceitação que eu alimento com agressividade, com inconformação, com palavrões, com respostões. Pois é, Américo, isso aí está criando um ambiente propício, é isso? Podemos dizer assim? É assim, é exatamente assim. Aqueles espíritos que ficam fazendo nada do outro lado são atraídos por essas atitudes, ou porque eles eram assim, ou porque eles gostam da pessoa que faz isso, ou porque são inimigos da pessoa que faz isso. Tem essas três possibilidades, talvez até uma quarta. Então, eles ficam de olho na gente, né? E aí, eles insuflam. Então, o sujeito que fica só um pouquinho irritado, com a insuflação da influência espiritual, aquilo multiplica por 2, por 3. O sujeito chega até a fazer besteira. Faz um ato tirando a vida de alguém, lesando alguém, e nem se dá conta que ele está sob influência perniciosa. E não adianta botar a culpa no espírito, porque quem dá origem é a própria pessoa, ela que deu origem àquilo, ela que atraiu o espírito. Claro que o espírito que ajuda a fazer isso, ele também é corresponsável, né? Mas nós não podemos dividir a responsabilidade, cada um assume a parte que lhe toca. Que coisa impressionante que nós chegamos aqui, quase ao final deste episódio 5A. Nós vamos dividir o capítulo em 2 episódios, né? E este finalzinho aqui de texto que nós separamos para encerrar o episódio A, nós encontramos este exemplo que podemos aplicar. Quer dizer, Américo, eu e você estamos lascados com esta. Primeiramente, eu e você, porque estamos falando primeiro para nós mesmos, né? Que também ficamos irritados, muitas vezes indignados, às vezes temos focos de impaciência, de irritação, como qualquer outra pessoa humana. Isso aqui, Américo, é melhor cortar esse pedaço aqui. Meditar. É interessante a gente falar sobre isso, porque dá a impressão que nós somos santos. Não somos. Nós temos imperfeições ainda, temos paixões, até porque estamos encarnados na Terra. Pois é. Encarnar na Terra nenhum, não é nenhum mérito. É o contrário, é um demérito estar encarnado na Terra. Vendo que esse capítulo aqui está deixando a gente deprê, rapaz. Deprê. Conforme dizia o nosso amigo Isaías Claro, deprê, referindo-se à depressão. Mas só que é um comportamento interessante, porque nós estamos assim, sentindo perdoe a expressão, entre aspas, as bordoadas em nós mesmos, estamos rindo, graças a Deus. Ou que nos perdoe os telespectadores, mas é que a gente sente a pequenez que todos somos. O quanto precisa aprender. E estamos numa situação pior, né? Porque o mundo lá fora, os outros bilhões de habitantes do planeta, nunca leu André Luiz, e muito menos o capítulo 4 sobre o vampirismo. Eles não têm noção do que está acontecendo. Estão metidos no caldeirão fervente que é a Terra e não se dão conta que nós mesmos provocamos isso. E o pior, Américo, que nós que já lemos isso aqui. Pior ainda. Pior ainda.
Então, mas nós não podemos nos dar ao luxo de fazer a mesma coisa que os outros fazem. Nós vamos tomar cuidado, porque uma coisa é não saber e fazer. Então, erra por desconhecimento, por ignorância. Nós não temos mais a opção de errar por ignorância. E o pior, quem vai ouvir e assistir também não vai ter a opção de errar por ignorância. Olha aí, vocês foram aceitar assistir esses episódios. Olha o que está acontecendo hoje aqui. Vocês nos perdoem, mas é que isso causa uma explosão de constatações, né, do quanto precisamos aprender. O Américo, agora voltando com uma seriedade do que o Américo falou, né? O Américo disse que, em função disso, quantas tragédias não são efetivadas em função desse descuido. Porque, olha, as ações produzem efeitos. As ações produzem efeitos. Quais ações? Todas. Os sentimentos geram criações. Quais sentimentos? Todos. Geram criações mentais, psíquicas à nossa volta. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Olha, Américo, o alcance disso. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Quer dizer, isso significa, em outras palavras, tem muita coisa que a gente pensa que a gente nem imagina que esse pensamento está projetado no tempo e no espaço, sendo visto, absorvido por outras criaturas. Tanto que tem uma frase logo na sequência que diz que cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Engraçado, porque existe uma diferença entre a corrente de pensamentos que uma determinada rádio ou estação de TV produz, porque quando ela desliga o transmissor, ela deixa de mandar a onda, né? Ela mandou a onda e ela foi embora. Só que as pessoas que estão no caminho vão captando. A estação já parou de transmitir, mas a pessoa continua captando lá na frente, em algum lugar. Demora um tempo para isso zerar, né? E, no nosso caso, é pior, porque a gente manda um monte de informação nessa atmosfera da vida, né? E que a gente nem dá conta que está influenciando outras pessoas. Às vezes é a distância. A gente, às vezes, faz uma coisa errada, produz ideações a respeito disso, isso viaja no espaço como uma onda eletromagnética, e alguém lá na Conchinchina, como dizia minha avó, vai captar aquilo que eu pensei aqui. Ah, mas ele é de outro país. Então, mas ele entrou na sintonia e não depende da língua a sintonia. Entrou na sintonia, fez a mesma coisa que eu fiz. Pronto, eu sou corresponsável por que eu faço, pelo que eu fiz.